A gente segue aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira, um programa com informações bem pesadas, né? E isso aqui impressiona de forma negativa. Porque o número já é um recorde absoluto e nem se fechou o ano de 2019. Até porque a Secretaria de Segurança Pública divulga os números do mês anterior, exatamente lá por volta do dia 25 de cada mês. Então a gente vai saber o que aconteceu em dezembro, isso está sendo tudo compilado ainda, em dezembro, no dia 25 de janeiro, mais ou menos. O Estado de São Paulo registrou 154 casos de feminicídio, isso entre janeiro e novembro de 2019. O número, como eu disse, é um recorde para esse tipo de crime contra as mulheres. E superou os 134 crimes deste gênero em todo o ano de 2018. Por definição, o feminicídio é o assassinato decorrente da condição da mulher da vítima. Em 79% desses casos, o autor do crime é conhecido. Na grande maioria, companheiros e ex-companheiros das vítimas. Nós estamos em contato, neste exato momento, com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a Raquel Kobashi Galinatti. Muito bom dia, presidente Raquel. Bom dia, é um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes. Presidente Raquel Galinatti, como a gente está até com as informações, o feminicídio não é um crime isolado, né? E ele é aquele momento, o momento mais grave, é um momento final, né? De uma situação que vem se arrastando até por anos, né? O feminicídio, ele é um homicídio que ele é qualificado a partir do momento em que a mulher é morta pela situação, pelo fato dela ser mulher. O que a gente percebe é que muitas vezes esses crimes de violência doméstica, e aí que há necessidade de coabitação familiar entre o homem e a mulher, eles geram um ciclo de violências, desde violências psicológicas, uma violência moral, uma violência física, até culminar no estágio mais grave dessa violência, que é a violência fatal, que é o homicídio e feminicídio. Muitas vezes, agora, as mulheres, elas estão rompendo essas barreiras. Porque quando a gente fala em crime de violência contra a mulher, nós não estamos falando estritamente algo que está atrelado à legislação. São situações que englobam multifatores, como os fatores sociais, culturais e principalmente aqueles familiares. Porque o machismo, quando ele está já enraizado numa cultura em que ele subjuga a mulher, sendo essa mulher não ser detentora das suas vontades, faz com que aquele ciclo, ele permaneça, ele se alastre do seio familiar para a sociedade e faz com que esse homem repita o que ele percebeu em casa, o que ele já vivenciou em casa. Então, por isso que é muito importante, não só que tenhamos leis que coíbam políticas públicas para combater o crime de feminicídio, mas principalmente uma reestruturação, uma reformulação na própria educação familiar, cultural e da sociedade. Então, o que ocorre? Nesses crimes de violência doméstica, a mulher, ela muitas vezes ela sofre calada essa violência daquele que deveria a proteger. A partir do momento que a mulher quebra e rompe esse estágio, há uma ruptura nesse ciclo. E aí é o momento em que, na maior parte das vezes, ocorre o feminicídio, quando o homem inconformado daquela mulher que era subjugada se rebela e não mais admite. Quando resolve separar, quando resolve denunciar. Então, esses são os momentos em que nós percebemos que há uma violência mais gravosa em relação daquele criminoso que pratica o crime de violência contra a mulher. Então, como prevenir esse tipo de coisa? Porque a gente está falando, então, de uma ruptura, né? De um momento que antigamente a mulher sofria calada e agora ela busca essa ajuda, ela busca a denúncia, mas com isso está acarretando os assassinatos. Como é que a gente consegue, então, prevenir essa situação? Então, a prevenção parte não só das políticas de segurança pública, de políticas públicas, mas principalmente
parte da educação e a gente pode falar também em projetos em que os próprios jovens, tanto homens, meninas, saibam que para você estar em um relacionamento é importante o respeito, a reciprocidade, a amizade, e a violência nunca faz parte de uma relação sentimental amorosa. Quando ocorre uma violência, é um sinal de alerta e que essa violência é um crime. Partindo das violências, que podemos falar que é uma violência menor, mas todo tipo de violência tem um grau muito alarmante, como a violência moral, psicológica, patrimonial, física, até chegar no feminicídio. Então, a partir do momento em que você está numa relação, em que essa relação você se sente amedrontada, intimidada, receosa de poder conversar com aquele que é o seu parceiro, parceira, você já está em um relacionamento abusivo. Não admitir relacionamento abusivo, não admitir que seus familiares ou que seus amigos estejam nesses ambientes abusivos. Quando falamos que em relacionamentos amorosos não se pode haver interferência, não se pode haver interferência a partir do momento em que não haja crime. Quando há crime, a interferência é necessária e é essencial para que você possa salvar uma vida. Doutora Raquel, a senhora mesmo disse, né, que a motivação geralmente é relacionada aí ao ciúme, vingança após uma separação do casal. A senhora acredita que políticas públicas voltadas para o maior acesso de atendimento psicológico a esses homens, por exemplo, poderia ser uma forma de reduzir o índice desse tipo de crime? Não, com certeza. Todas as formas de políticas públicas que ampliem o rol para que possamos não só prevenir, como também combater a violência contra a mulher é essencial, é primordial, mas não basta. Há necessidade, sim, de uma mudança cultural da mentalidade da sociedade e isso se inicie em casa, que não permita dividir a situação em que os homens têm a superioridade em relação a determinada opinião, ou as meninas, elas têm que ficar em outras situações, elas têm que ficar inertes ou caladas. Existe a igualdade e cada um deve saber o seu papel na sociedade, os homens e as mulheres, e que existe a igualdade de acordo com essa desigualdade, mas a igualdade de opiniões e a igualdade que não deve preponderar nunca o machismo que nós vimos, que nós estamos vivenciando ao longo desses últimos anos, em que não só aqui no Brasil, na América Latina, mas nós percebemos que a violência contra a mulher não é um foco isolado aqui do Brasil, nós percebemos que é em torno do mundo, e esse combate também, essa quebra de cultura de que a mulher não tinha sua opinião, ela não era dona da sua vontade, também está alterando. E esse desconforto daqueles que vivenciam essa ruptura faz com que esses fenômenos extremamente alarmantes ocorram. E, doutora Raquel, a sensação que passa, porque, claro, já tive amigas que passaram, infelizmente, por uma situação dessa, de um relacionamento abusivo, relacionamento com violência, e teve medida restritiva, mas quem fiscaliza essa medida restritiva? Porque o que passa para quem tem uma medida restritiva e está com esse procedimento em mãos, esperando, né, que nada aconteça, é que a própria pessoa que é vítima tem que ser a fiscalizadora, porque não tem uma fiscalização, a procura sobre a pessoa tem que ficar a tantos metros e tal. Mas essa é a sensação que passa para quem, infelizmente, está fragilizado e passa por uma situação como essa e tendo medo não só de uma agressão verbal, uma agressão física, como a senhora mesmo disse, a partir de que busca, né, a denúncia contra esse agressor, pode sofrer até um assassinato. Como é que se faz essa fiscalização para garantir um pouco de sossego para uma pessoa como essa? Então, primeiramente, nós estamos falando já nos casos mais graves em que a vítima já está com as protetivas, já está sendo ameaçada, já está com a sua vida em risco. E aí há necessidade, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, em que tenhamos estrutura para podermos exercer as nossas atribuições. Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Civil hoje sofre e amarga um déficit que supera 15 mil policiais. Não temos estrutura por parte do governo para que possamos trabalhar de acordo com a nossa potencialidade. Existem as delegacias que estão abertas 24 horas, sem delegados de polícia, sem policiais que possam integrar essas equipes. O que faz
retirar policiais de outras delegacias para que possam sobrecarregar ainda mais, e normas internacionais de direitos do trabalho são frontalmente violadas a partir do momento que você não permite ao policial o direito ao descanso. Não é assim que funciona. Primeiro, o governo ele tem que cumprir o seu papel e dar estrutura para aquelas instituições que são responsáveis para proteger as mulheres, para combater o crime, para combater o criminoso, investigar, para que possa exercer as suas atribuições. E quando a gente fala em situação de uma prevenção ou para solucionar o problema de violência contra a mulher, mais uma vez enfatizo que é muito importante que haja uma alteração, uma ruptura desse vício, nesse comportamento, desse ciclo vicioso que é a violência. Muitas vezes a mulher que sofre uma violência, seja essa moral, seja essa psicológica, ela não se sente violada, ou ela acha que é natural, ela é merecedora de uma violência tal. Então, a partir do momento que você muda a educação no seio familiar e que a tolerância é zero para qualquer tipo de violência e de respeito contra a mulher, a gente vai, obviamente, impedir a escalate para situações mais gravosas, que são as mulheres que vivem sob o manto de protetivas de urgência e estão o tempo todo amedrontadas com ameaças de ter a sua vida ceifada. Então é um ciclo. A gente não pode falar somente em um aspecto, somente de lei, somente no trabalho da autoridade responsável, no trabalho do delegado de polícia. A gente barra desde políticas públicas, desde vontade política para que haja investimento, para que possamos trabalhar, até a educação na própria família, para que não seja permissiva com nenhum tipo de violência. Alguns grupos mais conservadores chegam a questionar a necessidade da tipificação do crime como feminicídio, né? Só que é importante que a gente fale sobre o motivo desse crime ter um nome diferente do homicídio, porque são crimes sempre muito semelhantes, uma forma também de monitorar o crescimento desses registros ou possivelmente tomar uma diminuição, né, doutora? Grupos conservadores eu taxo de grupos ignorantes. A partir do momento que você qualifica as violações a direitos humanos como algo específico a determinado partido político, ou determinada opção política, ou determinado nicho social ou de engajamento, é uma ignorância. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos afetando totalmente toda a sociedade, e todos nós somos responsáveis, inclusive, para que possamos coibir, impedir a prática e perpetuação desses crimes. Então, eu acho que seria... eu já vi, sim, alguns grupos que usam como desculpa de que seria uma causa de determinado partido ou opção política ou meios engajadores de determinado segmento da sociedade, talvez seja uma desculpa para que continue de olhos fechados para um problema que estamos vivenciando diariamente. E, doutora Raquel, até como eu disse, já falei daquela sensação para a pessoa e a sensação também para o próprio público, né? Quando se tem uma agressão contra a mulher. A gente levando em conta aqui, né, o episódio que aconteceu com o ex-goleiro de São Paulo, Jean, lá nos Estados Unidos, a agressão está sendo investigada, a agressão à mulher dele, ela que denunciou, né, pelas redes sociais a agressão sofrida, e ele foi prontamente preso lá nos Estados Unidos. Falta mais rigor ou tem esse rigor aqui? A lei é bem rigorosa quando acontece esse tipo, já na agressão física? Não, o rigor nas leis aqui no Brasil, o rigor ele existe, mas não é comparado com outros países, obviamente. É engraçado, eu vou até mudar um pouquinho esse assunto, mas para falar como existe uma inversão de valores assim de tamanho absurdo. Nosso governo federal, que foi eleito com a bandeira de combate ao crime sem tolerância, agora com essa nova lei de abuso de autoridade, que nós percebemos que a tolerância zero é contra aqueles que combatem o crime. Pois hoje você deixa aqueles que atuam diretamente na investigação, na denúncia e no julgamento, super de mãos atadas, porque o tipo penal é tão aberto e elástico para o abuso de autoridade, em que você cria aquele chamado fenômeno do apagão da caneta, por temor, e um temor super justificado de que você possa ser responsabilizado, até porque o tipo penal, o tipo escrito é muito amplo e flexível, você
prefere se omitir, você não atua, porque você, de repente, você pode estar cometendo o abuso de autoridade. Isso, a lei foi aprovada, a lei está muito recente, mas é um fenômeno que pode ser criado em relação a isso. Esse fenômeno já é muito visto no âmbito do direito administrativo dos gestores, em que, temendo um processo de improbidade administrativa, preferem a provocação judicial para poderem atuar. A gente pode transferir esse fenômeno também para o âmbito naqueles que atuam na segurança pública. Então, o que ocorre? Existe sim, de acordo com o país, existe sim a tolerância com os crimes, não só lá nos Estados Unidos, não só em crimes contra a violência contra a mulher, até em crimes de trânsito existe tolerância zero em todos os crimes. Então, aí nós estamos reportando culturas diversas para as tolerâncias dos crimes. Bem, conversamos então e queria agradecer enormemente a participação da presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti. Muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN, e a gente espera, né, delegada, que esses números baixem. Pensa, né, no ideal, zerar esse tipo de situação aqui no país. Mas, infelizmente, ele vem crescendo ao longo dos anos. Muito obrigado, viu, delegada? Eu que agradeço e parabéns por colocarem em pauta um assunto tão importante para a sociedade. Muito obrigada e tenha um ótimo dia. A gente fala sobre esse tipo de assunto, né? E lembrando, a cidade de Campinas aqui, que registrou o seu primeiro assassinato neste ano, e o primeiro assassinato foi um feminicídio. Lá no Jardim Chapadão, lembrando aquele começo, né, foram 2 assassinatos no Jardim Chapadão, o feminicídio na sexta-feira e depois no final de semana, no sábado, a morte, né, o latrocínio do motorista por aplicativo, mas na sexta-feira aquela mulher, né, de 29 anos, morta pelo ex-namorado, um homem de 40 anos, que chegou a colocar, né, nas redes sociais as razões, entre aspas, né, para cometer o assassinato. Tava lá. E olha, tinha curtida, tá? Tinha gente aprovando tudo que ele colocou lá. Essa mulher que morreu no dia 3, assassinada, com um tiro, e este homem que foi até o local e também se matou. Então os policiais encontraram Camila Rodrigues Barros e Luiz Pereira da Silva baleados. Testemunhas relataram que o atirador era o ex-namorado da jovem e, colocando até na própria rede social, aí as justificativas, eu estou colocando aqui entre aspas, tá? Para cometer esse tipo de crime. Uma barbaridade que aconteceu aqui em Campinas.